Olá pessoal, hoje o Celão está aqui no Pagar-me, na Pagar-me, ainda não descobri bem, para falar um pouco sobre ReasonML e espalhar o maravilhoso mundo de programação funcional pelo mundo. E não é apenas sobre ReasonML em si, vamos falar sobre ReasonML integrando com React ao invés de JavaScript por padrão. Para quem não sabe, o mesmo time que trabalha no React, aliás a mesma empresa, o Facebook, tem trabalhado em ReasonML e tem evoluído bastante a linguagem para ela ser uma alternativa mais segura para desenvolvimento front-end. O que a gente vai ver hoje então? O porquê de Reason, alguma razão para uma linguagem nova tem que existir, um introdutório sobre React com Reason, como a gente pode reaproveitar nosso codebase de JavaScript para interoperar com Reason, e um pouco sobre o futuro da linguagem. Ela é relativamente recente, foi iniciada há aproximadamente 2 anos, mas ela já evoluiu muito nesse meio tempo e tem uma comunidade muito grande e bem agradável para iniciantes. Há um canal no Discord que vocês conseguem entrar lá e tirar suas dúvidas, que a galera vai ser bem amigável, bem mais amigável do que grande parte das comunidades. Não foi uma indireta. Então, o que é Reason exatamente? É uma nova sintaxe para OCaml e um novo ambiente de desenvolvimento. OCaml é uma linguagem relativamente velha. Ela é um dialeto de ML em que várias linguagens modernas se basearam, e Reason é uma modernização de OCaml. É uma sintaxe que assemelha OCaml a JavaScript. É uma maneira de tornar mais fácil para programadores de JavaScript a introdução na programação funcional. No exemplo em questão na imagem eu tenho o OCaml, que é como os programadores escreviam até pouco tempo. Reason vai simplificar este código e deixar ele mais agradável para programadores de JavaScript. E Reason é construída especificamente e especialmente para desenvolvimento web. Você pode utilizar ela no back-end ou para outras coisas. Existem bindings para o Node, mas o foco dela e o trabalho maior está sendo feito justamente para desenvolvimento web front-end. Porque existem poucas linguagens decentes construídas para front-end que te garantam segurança em tempo de compilação. Uma delas seria a Elm. Reason seria uma alternativa bem à altura para bater com Elm. E o Reason compila para OCaml. Aí vocês podem estar pensando que é um pouquinho complexo, meio que X compila para Y, compila para Z. Como Reason é uma reescrita de OCaml, Reason compila para OCaml e depois ela usa o BuccoScript, que é um compilador de OCaml para JavaScript, que permite aproveitar todas as otimizações nativas de OCaml e gerar código JavaScript. Ou seja, tu escreve código em Reason e você pode compilá-lo tanto para OCaml nativo, quanto para binário direto, interpretá-lo ou compilar para JavaScript. Você tem uma linguagem e múltiplos backends. Como mencionei, depois que ela compilou para OCaml, a gente tem a conversão de OCaml para JavaScript. E o código que é gerado, ele é diretamente mapeável com JavaScript, mas aproveitando justamente todo o ecossistema de OCaml. O ecossistema de OCaml é relativamente amplo. Há dezenas de bibliotecas para você trabalhar com as mais variadas, para você resolver os mais variados problemas. E ele é quase tão rico quanto o ecossistema de JavaScript, porque é algo relativamente antigo e utilizado por grandes empresas. E só agora que o OCaml está voltando com força para bater de frente com o JavaScript. Mas por que mais uma linguagem? Já não criam dezenas de linguagens que compilam para JavaScript, assim como criam frameworks de JavaScript todo dia? Porque JavaScript tem alguns probleminhas. Há várias situações em que você não tem a segurança de que aquilo vai se comportar como deveria. E Reason tenta provar em tempo de compilação que um código compilado é um código que não deve dar erro em runtime. Então você tem a segurança da inferência de tipo. Mas eu vou ter que ficar anotando tipo para tudo? Não. Aí a gente tem a inferência de tipo, onde raramente você vai precisar anotar tipo para alguma coisa. Reason vai inferir na maior parte dos casos e provar que aquilo está correto ou não, para então tu ter o código gerado. Aqui no caso a gente pode ver que em JavaScript, por exemplo, por conta da type coercion, a gente consegue fazer operações binárias de soma em objetos de arrays e ter as mais variadas saídas.
E isso é imprevisível. Eu não conheço ninguém que saiba todas as saídas para todas as entradas e operações binárias em JavaScript. Eu mesmo não conheço nem um terço delas. Só que JavaScript ainda tem uma semântica compartilhada com o Camel. JavaScript, se você tirar as partes ruins ou as partes imperativas da linguagem, você tem um dialeto de ML puro. Você tem uma linguagem puramente funcional que se assemelha muito com o Camel. Então JavaScript é tecnicamente funcional. E aqui a gente tem, justamente como citei, a garantia de OCaml ser segura. Você vai ter menos código quebrando em produção e menos dor de cabeça. E geralmente o desenvolvimento com Reason costuma ser tão produtivo quanto o desenvolvimento com JavaScript. Existem ferramentas como Merlin que permitem te dão justamente um autocomplete semântico, onde você usa como se fosse C Sharp. Você dá o teu pontinho e ele te lista todos os métodos válidos. E basicamente tu programa só dando Ctrl espaço e Enter. Ele facilita bastante o desenvolvimento. É uma das provas que programação funcional não é aquele bicho de 7 cabeças que a galera fala. É bem mais simples do que mencionam. E o Reason justamente pega os bugs antes deles acontecerem. Ela tem mensagens de erros muito bem colocadas, há heurísticas para as mensagens de erros. Situações em que existem erros semânticos que já são previamente conhecidos e esses erros acontecem com uma certa frequência, possuem hints. Se você comete algum erro de tipo, por exemplo, e esse erro é algo comum, o pessoal de Reason provavelmente escreveu algum hint para aquele erro, para que quando ele aconteça, ele te mostre também como corrigi-lo e o que tu tá fazendo errado. Reason é uma linda linguagem que tem mensagens de erro absolutamente lindas. Quando um erro de tipo acontece, por exemplo, ela vai te extrair o pedaço de código, mostrar em vermelho a linha e o pedaço que está dando erro e o que aconteceu de errado. Nessa situação, eu tive um erro de tipo, onde o tipo de data era payloads, definido como um array de payloads JavaScript, mas era esperado um tipo allAges, que era definido como um array de ages. Então, esperava um array de alguma coisa. E ele lista as partes especificamente incompatíveis ali. The incompatible parts are JS payloads contra ages. Basicamente, se eu compatibilizar essa parte, então, eu tenho corretude no meu código. Reason também tem segurança de tipo e inferência. A gente justamente não precisa anotar tipo para tudo. Não é como Java, onde você precisa anotar o tipo para toda variável, mesmo você sabendo que o compilador vai fazer esse processo. Os tipos já são atribuídos pelo compilador. Apenas em situações ambíguas, onde você lida com coisas mais complexas, como covariância contra variância, que não vem ao caso agora, requerem anotações de tipos, apenas para desambiguar algumas coisas. E aí a gente entra na parte divertida, que é React para Reason. Aí vocês podem pensar que deve ser um pouco difícil, porque JavaScript já tem JSX, que é aquela sintaxe bonitinha, que me permite escrever quase que nem HTML para desenvolver para front. Mas Reason também tem, justamente, é o mesmo pessoal que trabalhou em React tem trabalhado também em Reason. Então a galera está otimizando, tem trabalhado para que o React seja o mais integrável possível com Reason. O trabalho está realmente ficando ótimo. E para instalar isso, para configurar, é muito complexo? Não, é só você adicionar basicamente o BuckleScript, que já vem com o Reason embedado nele. O BuckleScript é um backend de OCaml específico que pega o OCaml e sai JavaScript. Reason é uma implementação de OCaml apenas da parte do front-end do parser, apenas da linguagem que entra Reason e sai OCaml, e já está embutido no BuckleScript. Então eu só preciso dar um yarn ou npm, o install ou add em BS Platform, e eu vou ter o comando bsb para poder começar a trabalhar com Reason. Depois de instalar a BS Platform, você vai iniciar um novo projeto em React. O comando é simples, bsb init, nome do seu projeto, team, React ou Basic Reason. Existem um conjunto de temas para utilizar. Nesse exemplo a gente vai usar justamente para um projeto React. Aí ele vai gerar uns fontes padrões para a gente. Vamos ver o app.re. É onde há a chamada para renderização
inicial, que é equivalente ao React Render pro DOM, onde você passa o ID do elemento e ele renderiza o seu item. Como vocês podem ver até então aí, é código exatamente igual a algo que seria válido, não digo semanticamente, mas sintaticamente, em JavaScript. Até o momento não parece nenhuma linguagem absurda, não? Eu mando renderizar nesse exemplo o componente page para o meu index e o meu page.re. Então, nesse exemplo aqui a gente vai ter um contador simples, algo bem Hello World de React, né? O que a gente faz quando a gente quer começar a fazer um componente em Reason? Cria um estado. Como você vai ter um estado definido, o ideal é que você crie um tipo para o seu estado. Então a gente vai criar e tipar o nosso estado. Aqui eu tenho um type state que vai ter um counter que vai ser um inteiro. Nada muito complexo até então. E depois de eu tipar o meu estado, eu vou tipar as minhas ações, que seriam as equivalências aos comportamentos que eu teria na minha aplicação. As minhas ações para um contador seriam incrementar o contador ou decrementar, nada mais. Então, eu crio um tipo algébrico de dados, action, com increment e decrement, e fechou. Então, eu preciso criar um componente. Eu crio um binding para componente, passando o nome dele e dizendo qual tipo de componente que eu vou ter. O Reason React tem alguns tipos de componentes, como o Stateless Component, para um componente apenas visual, o Reducer Component, que é um componente que vai ter troca de estado. Aí convém escolher qual é melhor. Como a gente tem um contador que vai ter o seu estado alterado, a gente tem um Reducer Component. Aí a gente vai ter um Reducer específico para cada componente. O Reason React, apesar de ele usar a metodologia do Flux e Redux, ele já vem embutido nele uma maneira de você trabalhar com alteração de estados e despacho de ações. Isso já é dele. Aí eu vou começar a escrever o meu Reducer para alterar o estado. O meu Reducer recebe a minha ação, que é baseada no tipo declarado anteriormente, e o meu estado. E com base na minha ação, eu retorno a alteração desse estado. Nesse exemplo aqui, se eu receber a ação de incremento, eu vou retornar a atualização do contador como o contador mais 1. Um decremento é a atualização do contador com o contador menos 1. E eu tenho várias coisas além de update. Eu tenho update with side effects, se eu quiser causar efeitos colaterais, se eu preciso ser explícito quanto a isso. Eu tenho só side effects. Por exemplo, eu quero que no clique de uma ação ele não faça nada, ele apenas abra uma nova guia. Então, é apenas um efeito colateral, não tem alteração de estado. Então, eu defino isso. Assim, ele vai conhecer previamente todas as possibilidades de alteração do meu componente. Escrevi o Reducer sem sofrimento no meu arquivo. Um componente é visto como um módulo de Reason. E agora vamos começar a escrever o componente. Isso aqui parece muito com o JavaScript, porque a sintaxe foi facilitada para isso. Você usa JSX assim como você usaria em JavaScript, só que ela tem algumas distinções, mas são pouquíssimas e elas tornam relativamente mais fácil o desenvolvimento ainda. O meu componente é exportado na função make do meu módulo, que recebe eventualmente os subcomponentes. Uma variável não usada em Reason recebe um underscore. Nesse exemplo aqui eu não uso children. Eu crio as minhas ações de incremento e decremento ali em cima, que recebem o evento, ignoram esse evento porque não vai usar e retornam justamente o meu tipo, o meu valor para o meu tipo de increment e decrement. Então, o meu componente, eu não vou ter uma extensão de classe como eu tenho em JavaScript. Eu apenas destruturo o meu componente atual, passando propriedades extras para o meu componente. Então, eu destruturo o meu Reducer componente e ele requer algumas propriedades, como o estado inicial, o meu Reducer, que eu já escrevi previamente, e a minha função de renderização. O meu estado inicial precisa ser do tipo state. Se você passar um estado inicial que é inválido, segundo o que você tipou, ele vai pegar. Ou seja, se você passou um estado que pode ter undefined ou null, tu não vai rodar essa aplicação, ele vai pegar antes de você rodar. Isso ajuda bastante em produtividade quando você precisa editar código crítico, quando você precisa garantir que as coisas não vão falhar. No estado inicial aqui eu tenho o contador iniciando em 0. E eu passo o meu reducer ali, apenas o nome assim como o JavaScript, e a minha função de renderização. A minha função de renderização recebe destruturado o meu estado, o meu handle, que é para manipular ações, e o meu reduce, que é para eu despachar ações para o meu reducer.
Então, ali no caso eu crio uma div com um botão que no clique ele vai fazer um reduce para o decrement, passo um menos para o meu botão, coloco meu input, que vai ter a conversão de um inteiro para string do meu valor do contador, e um outro botão que vai ter um mais com reduce para increment. Temos nosso componente aqui, e temos ele renderizado aqui. Vocês têm como configurar ainda Live Reload e outras coisas com Reason. O Reason, por padrão, quando você cria um projeto, ele já vem com o arquivo do Webpack. O Reason integra muito bem com o Webpack, por sinal. Agora, vamos começar a estilizar. Estilizar deve ser um pouco mais complexo, não? Já que o sistema de objetos é diferente. Não tanto. Vamos colocar uma corzinha nesse botão. Vamos deixar ele laranja. Eu tenho um módulo de style e eu posso passar um conjunto de propriedades para ele, baseada no meu estilo, para mudar ele. O legal disso é que se você passa uma propriedade que não existe no CSS, ele também vai pegar. Então, se você tiver um typo, ele vai identificar e ainda vai te sugerir. Tipo, tu escreveu background color. Tu não quis dizer background color aqui? Tu tem certeza? Para tu não abrir a tela e pensar, por que isso aqui não está funcionando? Aqui, então, eu crio um background color, um color e um border. E no meu final eu tenho apenas a unidade para realmente criar esse estilo. E, sem muita dificuldade, eu passo apenas um style referenciando esse meu bottom style. E eu tenho meu componente bonitinho, laranjinha. E a interoperabilidade com JavaScript, se eu quiser reutilizar o que eu já tenho. Então, existe a maneira errada, que é você colocar JavaScript, o código plano dele, definir uma assinatura de tipo e bindar com Reason. É a maneira que não é adequada, mas serve para você testar se a integração vai funcionar. E é a maneira considerada certa, que é você usar as assinaturas, os decorators de BuckleScript, que estão muito bem documentados, por sinal. A documentação de Reason é bem feita em vários idiomas, por sinal. Até a gente fez um esforço relativamente grande para traduzir para português. Aqui eu estou importando os valores pi e alert de JavaScript. Eles são valores de BuckleScript externos. Pi é do tipo float e alert é uma função que recebe uma string e não retorna. Unit é a ausência de retorno, a unidade mais básica. Dessa maneira eu já posso usar alert dentro de Reason e já posso usar pi. E o futuro da linguagem, tipo, vai ser mais uma linguagem perdida ou não? O pessoal do Facebook está realmente dedicando um grande trabalho nela. E o pessoal de OCaml também tem se engajado bastante. O número de contribuidores de Reason está relativamente alto. E o Discord de Reason, que é onde ocorrem todas as discussões, tem uma galera bem ativa. Tipo, todas as vezes que eu precisei resolver meus problemas em Reason quando eu estava começando na linguagem, eu colocava minha dúvida lá e em menos de 2 minutos a galera ajudava. Tipo, a galera não vai ser condescendente contigo. Eles vão responder e vão te ajudar a evoluir. Diferente de muitas comunidades que a gente vê por aqui. Obrigado pela sua atenção e pela sua paciência, principalmente. E até a próxima, bebês.